Olá, meu povão. Vamos trabalhar agora regime jurídico único. Agora sim, a gente vai entrar dentro da 8.112 de 90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Tópico bem complexo, bom de estudar, legal, porque esse tópico aqui cai em todo concurso. Então, como é uma matéria que você vai ver que serve sobremaneira para todos os concursos que a Administração Pública Federal está organizando, é bom de você ver que você não perde nunca. Você vai fazer o concurso para ESAF, FCC, FGV, FUNRIO, SESGRAN-Rio, qualquer banca que você faça, que o estatuto seja dos servidores públicos civis da União, está lá o conteúdo da matéria. Vamos entender o que é o regime jurídico. O que é um regime jurídico? Bem, regime jurídico, no nosso caso, é o que vai reger a sua vida funcional, a sua vida profissional. Você pode estar num regime jurídico de direito privado, que você vai estar regido pela CLT, ou você pode estar no regime jurídico de direito público, que você vai estar regido por um estatuto. No nosso caso, que a gente está estudando o Estatuto da União, você vai estar regido pela 8.112 de 90, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Bem, dentro do regime jurídico, a gente vai entender como é que funciona a estrutura do regime jurídico único e o que é o regime jurídico único. Para isso, eu vou explicar para vocês essa linha do tempo aqui. Olha só, em 1988 veio a promulgação da Constituição Federal de 88. Poder originário, veio toda a estrutura da Constituição, toda uma estrutura nova que veio consolidando o ordenamento jurídico brasileiro. Dentro dessa estrutura, em 88, nós tivemos o artigo 39 da Constituição, que determinava que a União, os Estados, o Distrito Federal e o município deveriam adotar o regime jurídico único. O que era o regime jurídico único? Bem, a União, os Estados, o DF e o município adotavam um regime jurídico de direito público, ou bem se adotava regime jurídico de direito privado. Não tinha obrigatoriedade de seguir um ou outro. Isso é o regime jurídico único. Por exemplo, a União, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo e o município de Cascavel. Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem a esfera da União, a gente tem o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo e o município de Cascavel. União, Estados e municípios. Tranquilamente, todo mundo aqui na União poderia adotar o Estatuto. Mas se a União adotasse o Estatuto, todo mundo que estaria ligado à União deveria usar o Estatuto. Por exemplo, a União, as autarquias federais e as fundações públicas federais obrigatoriamente seriam regidos por Estatuto. Por outro lado, se o Estado do Rio de Janeiro resolvesse que todo mundo seria seletista, obrigatoriamente todo mundo regulamentado pelo Estado do Rio de Janeiro deveria ser seletista. O que não poderia ter, por exemplo, é dentro de uma mesma esfera, o Estado de São Paulo, você ter, por exemplo, situações de estatutários mais situações de seletista. Isso não pode. Ou bem se escolhe um, ou bem se escolhe o outro. Não quer dizer que o regime jurídico obrigatoriamente escolhe você no estatuto, não. Você pode escolher um ou pode escolher outro. Mas o que você escolher, obrigatoriamente, toda a esfera tem que seguir. Se o município de Cascavel chegar e escolher que todo mundo deve ser estatutário, todo mundo do município tem que ser estatutário. Agora, se ele escolher a formatação de regime jurídico do direito privado, todo mundo que trabalha para o município deverá ser seletista. Não é obrigatório um ou outro, mas se você adotar um, todo mundo tem que seguir. Para você entender a linha do tempo, isso determinava o artigo 39 da Constituição, o regime jurídico único. Ou bem se adotava estatutário, ou bem se adotava seletista. Em 1990, a União fez a opção dela. A União editou a Lei 8.112 de 90, ou seja, transformou todo mundo em estatutário. Só que antes da promulgação da Constituição de 88, dentro da União, tinha pessoas regidas pela CLT. O que acontece então se ela escolher o estatuto e não pode ter as duas na mesma esfera? O artigo 243, parágrafo 1º da Lei 8.112 de 90 resolveu o nosso problema, ou melhor, resolveu o problema da União, né? O que ele fez? Todo mundo que era seletista, em 90 ganhou de presente um cargo público. Só que isso não vai acontecer mais não. Você quer passar para concurso, quer estar regido pela 8.112? Trata de estudar, negão. Você que está em casa aí vai ter que estudar, vai ter que estudar muito para poder ganhar isso aqui. Ah, mas em 90,
quem era seletista ganhou. Sim, isso foi uma readaptação. A União estava se estruturando e colocando todo mundo na formatação estatutária. Então, em 1990, tinha obrigatoriedade do regime jurídico único. Ou bem se escolhia um, ou bem se escolhia outro. A União escolheu o quê? Estatuto. Quando chegou a emenda constitucional 19 de 98, o artigo 39 foi mudado. O caput do 39, a cabeça do 39 foi mudado. E foi extinto o regime jurídico único. A emenda constitucional 19 de 98, que é chamada reforma administrativa, mudou o caput do 39 e disse que agora você poderia ter dentro da mesma esfera tanto estatutários quanto seletistas. Para tanto, em 2000, a União editou a Lei 9.962/2000, que regia a situação dos seletistas que trabalham para a União. Ou seja, depois de 1998, você podia coadunar tanto seletistas pela Lei 9.962/2000, como também estatutários. Ou seja, você poderia ter dentro da União todo mundo estatutário numa autarquia que é regida pela União, ou seja, uma autarquia federal, pessoas regidas pela CLT. Então, extinguiu o regime jurídico único após 19 de 98. Contudo, em 2007, o STF soltou uma decisão que deu perda de eficácia do artigo 39. O que o STF disse? Por vício de formalidade, pegaram o artigo 39 e deram perda de eficácia. E o STF mandou ler, quando você estiver lendo o artigo, você tem que ler o artigo primitivo. Esse artigo aqui, 39, da promulgação da Constituição de 88, ele voltou a viger. Então, hoje, o que está valendo aqui na frente? O que você vai botar para fins de prova? Você vai dizer o seguinte, que o que importa hoje, o que está valendo é o regime jurídico único. Ou bem você escolhe seletista, ou bem você escolhe estatutário. Se você escolher um, todo mundo tem que seguir. A União escolheu o quê? Estatuto. A União, todo mundo que trabalha na União, todo mundo que trabalha na autarquia federal e todo mundo que trabalha numa fundação pública federal, por força expressa da 8.112 de 90, obrigatoriamente tem que ser o quê? Estatutário. Evandro, mas essa decisão do regime jurídico único é definitiva? Não, meu filho. Essa decisão é uma decisão do STF. É dado em medida cautelar. Então, o que quer dizer? Quer dizer que de hoje para amanhã eu posso vir aqui, ter que regravar essa aula, dizer para você que agora caiu o regime jurídico único, voltou à situação do artigo 39. Mas, até então, nós vamos dizer que por força do STF, numa decisão de 2007, o regime jurídico único está valendo, mas está valendo na formatação de quê? Na formatação de medida cautelar. Não está de forma permanente. Pode mudar. Então, acabamos de bater aí o regime jurídico. A gente sabe que está valendo o regime jurídico único por decisão do STF. Vamos dar uma olhada agora nos próximos tópicos. Vamos trabalhar nessa aula formas de provimento de cargo público. Vamos trabalhar agora as formas de provimento dentro da 8.112/90. Meu povão, uma das partes mais importantes, tá? Forma de provimento é questão certinha de concurso público. As formas de provimento na 8.112/90 são classificadas como rol taxativo. O que é um rol taxativo? Quer dizer o seguinte, se está previsto aqui é, se não está, não é. Ou seja, só existe 7 formas de provimento. Qualquer outra palavra que não seja nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, não pode ser considerada como forma de provimento de cargo público. Vamos trabalhar agora a primeira forma de cargo público, que é a nomeação. A nomeação é a única forma originária de cargo público. Todas as outras são chamadas derivadas ou secundárias. A única forma originária é, é a nomeação. Evandro, por que a nomeação é a única forma originária? Pelo seguinte, na 8.112/90, você só pode entrar de 2 formas. E nas 2 formas, você entra através de nomeação. Nomeação em cima e nomeação embaixo. Se você for pela porta de cima da 8.112/90, você vai estar num cargo de natureza efetiva. Na de baixo, você vai estar no cargo em comissão. Qual é a diferença? Cargos em comissão são classificados como cargo de livre nomeação e livre exoneração. É aqueles cargos que eu coloco a hora que eu quero e tiro você a hora que eu quero, sem concurso público. São cargos que são trabalhados de forma de chefia
direção e assessoramento. São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Coloco a hora que eu quero, tiro a hora que eu quero. Ou seja, você consegue entrar na 8.112 sem concurso público também. Só que também é por nomeação. E você pode entrar através de concurso público. Ou seja, você vai ter um cargo de natureza efetiva. Um cargo efetivo. Entra por nomeação. Aqui você obrigatoriamente tem que fazer concurso público, tá? Qual é a diferença básica? No cargo de natureza efetiva, você ganha estabilidade no serviço público e também tem que passar pelo estágio probatório. Fica tranquilo que a gente vai ver na sequência. Aqui embaixo, no cargo em comissão, jamais você adquire estabilidade. Jamais você tem estabilidade no serviço público. Tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Olha que legal. Tanto faz entrar por cima ou pela porta de baixo, pela porta de cima através de concurso, pela porta de baixo sem concurso público. Mas para você estar inserido na 8.112, para você ter um cargo público, obrigatoriamente tem que ser por nomeação. Evandro, eu quero trabalhar na 8.112, quero ser regido pelo regime jurídico público da 8.112. Como é que eu faço? Obrigatoriamente, você tem que entrar através de nomeação. Sem problema, né, meu aluno? Você que está em casa copiando aí, já sabe os esqueminhas. Agora, tudo que eu contar dali para frente vai valer tanto para nomeação através de concurso público, cargo efetivo, como também para nomeação através de cargo em comissão. Entro com concurso ou sem concurso. Então vamos agora para o esquema da nomeação. Deixa eu tirar essa parte aqui que é para você não confundir. Vamos trabalhar o esquema da nomeação agora. Bem, você fez o concurso público ou não fez o concurso público, ou seja, você está num cargo de natureza efetiva ou você está num cargo em comissão, tanto faz um ou outro, obrigatoriamente você vai ter que ter esse esquema aqui. Bem, fez o concurso público ou não fez, a primeira estrutura de entrada no 8.112 é a nomeação. Evandro, o que é nomeação? Nomeação é chamado chamamento para posse. Esse aqui é sem prazo. O prazo que a administração pública tem para nomear você é o prazo de validade do concurso público. Dentro do prazo de validade do concurso público, você pode ser nomeado, mas não tem prazo expresso na lei. É discricionariedade da administração. Ela nomeia você a hora que ela quiser. Da nomeação para posse, você tem 30 dias. Do dia que você é nomeado, que sai a publicação no Diário Oficial, você tem 30 dias para tomar posse. Esse prazo aqui é chamado prazo fatal. Se você perder esse prazo, você perdeu o concurso público. Do dia que você toma posse, você tem 15 dias de prazo, também fatal, para entrar em exercício. Se você for nomeado e não tomar posse no prazo legal, você perdeu, o que acontece? Eles pegam a sua nomeação e ela torna-se sem efeito. Simplesmente publicou o seu nome no Diário Oficial da União, chamou você para tomar posse, você não apareceu, eles vão desfazer aquilo. Ela vai se tornar sem efeito, perde eficácia. Você não toma posse, o seu nome praticamente desaparece. Você não tem mais direito a tomar posse. Se você tomou posse, aqui se dá a investidura do cargo. Ou seja, a investidura do cargo se dá com a posse. É aqui que você se transforma em servidor público, é aqui que você ganha o cargo público. Se você tomou investidura, tomou posse, não entrou em exercício no prazo legal, o que acontece com você? Eles vão pegar e vão exonerar você. Veja bem, eles estão te punindo não, tá? Porque exoneração não é punição. Você não entrou em exercício no prazo de 15 dias, simplesmente eles exoneram você. Agora, esses prazos aqui são fatais e improrrogáveis. 30 mais 15, da nomeação para posse. 30, lembrando que esse prazo aqui é para posse, nomeação não tem prazo. E esse prazo de 15 é para o exercício. Esses prazos são improrrogáveis, fatais, mas você pode tranquilamente declinar desses prazos. Ou seja, cara, você está quebrado, passou no concurso público, seu dinheiro acabou. Você vai esperar 30 dias para tomar posse, mais 15 para entrar em exercício. E depois daqui tem que esperar mais 30 dias para receber a primeira remuneração. Você vai fazer isso? Lógico que não. Você pode simplesmente ser nomeado, entrar, tomar posse no outro dia e já começar a trabalhar no mesmo dia. Você tem esses prazos legais, mas você pode declinar, você não precisa pegar esses prazos. Declinar é não usar os prazos que a lei te dá. Nós temos alguns requisitos para posse. É na posse, onde você ganha investidura, que você dá a sua declaração de bens e valores, que compõem o seu patrimônio. Essa daqui é uma declaração específica, tá? Você tem que dizer tudo que você tem. Da segunda em diante, você pode pegar essa declaração de imposto de renda e substituir pela declaração
de imposto de renda. É diferente, tá? O imposto de renda não pode ser apresentado na primeira, não. A primeira é uma declaração de bens e valores específicas. É aqui que você apresenta o atestado médico oficial. Você também pode deixar alguém tomar posse no seu lugar através de uma procuração específica. Você dá uma procuração específica para a pessoa, ela toma posse no seu lugar. Opa, a posse pode se dar com procuração específica, mas calma, tá? O exercício é personalíssimo. Aqui não tem jeito. É só você que pode entrar em exercício. Você não pode mandar outra pessoa entrar em exercício no seu lugar. Toma cuidado, tá, meu povo? Olha só. Se da nomeação para posse você não toma posse, ela torna sem efeito. Se você está trabalhando, você toma posse e não entra em exercício, você é exonerado. Lembrando que exoneração não é punição. Matamos aí o esquema da nomeação. Lembrando que vale tanto para cargo efetivo com concurso, como para cargo em comissão, sem concurso público. Nós vamos agora, na sequência, trabalhar a situação do estágio probatório e da estabilidade no serviço público, lembrando que só vai valer para o cargo de natureza efetiva. Vamos passar para o próximo tópico aí. Tema também bem cobrado em concurso e é bacana porque não tem muito mistério, é só você entender a mecânica da coisa. Trabalhamos nomeação, posse, exercício. Após o exercício, a gente entra numa nova fase. Só que isso aqui, pessoal, só vale para o cargo de natureza efetiva. Isso aqui que eu vou trabalhar. Você sabe que o cargo em comissão jamais ganha estabilidade. Então também não passa pelo probatório, não. Não tem probatório para cargo em comissão. Só para o cargo de natureza efetiva, aquele que você faz concurso. Depois que você entra em exercício, você tem um lapso de 3 anos. Nesse lapso de 3 anos, acontecem duas coisas paralelas. Acontece estágio probatório e estabilidade. São institutos diferentes. O estágio probatório diz respeito ao cargo público, a estabilidade diz respeito ao serviço público. O estágio probatório está previsto no artigo 20 da 8.112. Toma cuidado, se você for ler o artigo hoje aí, você pegar 8.112 aí na sua casa e começar a ler, você vai ver que está falando 24 meses. Mas não está valendo não, está sem eficácia por decisão do STJ. O ministro Félix Fischer, ele decidiu que o prazo do estágio probatório é de 3 anos. Não obstante o fato de ele ser diferente da estabilidade, tá? Estágio probatório de respeito ao cargo está previsto no artigo 20 da 8.112, tem um prazo de 3 anos. Estabilidade diz respeito ao serviço público. O artigo é o 41 da Constituição Federal de 88 e ele diz respeito ao serviço público. Tem diferença? Tem uma diferença abissal entre dizer respeito ao cargo e ao serviço público. A gente vai ver daqui a pouco. 4 meses antes de fim esse prazo de 3 anos, você passa por 2 avaliações de desempenho. A avaliação de desempenho é obrigatória tanto para você ganhar o estágio probatório quanto a estabilidade. E os dois são avaliados 4 meses antes de fim do prazo de 3 anos. No caso do estágio probatório, os requisitos são explícitos na Lei 8.112. É o chamado ACAD-PRO-RE. Grava, ACAD-PRO-RE são os requisitos do estágio probatório para avaliação de desempenho. Assiduidade, capacidade de iniciativa, disciplina, produtividade e responsabilidade. Está lá no artigo 20 da 8.112/90. É só você abrir a 8.112 que está lá. Assiduidade, capacidade, disciplina, produtividade e responsabilidade. Já faz o esqueminha e coloca ACAD-PRO-RE. Tu não vai esquecer, não tem problema. Isso é feito 4 meses antes da avaliação de desempenho do estágio probatório. A avaliação de desempenho da estabilidade está prevista no artigo 41 da Constituição também, mas não tem os requisitos, só fala avaliação de desempenho. Tanto faz uma quanto outra, você faz após o transcurso de prazo de 3 anos. Lembrando que para você ganhar tanto a estabilidade quanto o estágio probatório, obrigatoriamente tem que passar pela avaliação de desempenho. Não existe estabilidade por mero decurso de prazo. Por exemplo, eu mesmo sou servidor público federal. Eu tinha 3 anos e 2 meses de serviço público, de tempo de exercício corrido, e eu não tinha ganho ainda a estabilidade. Por quê? Porque eles não tinham feito a minha avaliação de desempenho. Opa, eu tinha mais de 3 anos de exercício no Serviço Público Federal e não estava estável ainda. Eu abria lá minha situação funcional, estava servidor não estável, porque eu não tinha passado pela avaliação de desempenho. Logo após eu passei pela avaliação de desempenho, fui considerado estável no serviço público. Eles erraram, porque a administração deveria ter feito essa avaliação 4 meses antes de fim desse prazo de 3 anos. Olha só, por que a estabilidade é diferente do estágio probatório? Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você passe por um cargo de agente da Polícia Federal. Você foi nomeado, empossado de exercício e trabalhou por 3 anos. Após esses 3 anos que você trabalhou, você passou por um concurso de delegado. Olha que legal, um cargo de
agente, outro cargo de delegado. São dois cargos diferentes. Imagina o que aconteceu. Você trabalhou por 3 anos aqui. Se você trabalhou por 3 anos no cargo de agente da Polícia Federal, você passou pelo estágio probatório 4 meses antes e passou pela estabilidade também. Se você passou pelo estágio probatório, você passou pelo ACAD-PRORRE, assiduidade, capacidade, iniciativa, disciplina, produtividade e responsabilidade, e você acaba de provar que é bom para o cargo público. Você provou que é bom para o cargo de agente. Só que se você passar para outro concurso, no caso de delegado, um cargo é diferente do outro. Então, se você passou pelo estágio probatório aqui, você vai ter que fazer outro estágio probatório aqui. A cada cargo que você passa, você tem que fazer um novo estágio probatório. Ou seja, ficou 3 anos aqui, estágio probatório. Passou para cá, mais 3 anos, 4 meses antes, você tem que fazer o estágio probatório de novo no cargo de delegado. Porque o primeiro estágio probatório você provou que era bom para esse cargo. Você vai ter que fazer o outro para provar que é bom para esse. Só que você, no primeiro cargo, ganhou o estágio probatório, você ganhou o cargo e você também passou pela estabilidade. Então você é estável no Serviço Público Federal. Imagina que você provou que era bom para o cargo, ganhou estabilidade e passou para o cargo de delegado. União, Governo Federal. Chegou aqui, você 4 meses antes de término, prazo de 3 anos, na avaliação de desempenho do estágio probatório para o novo cargo, você provou que não é bom para o cargo. Você não foi assíduo, não foi capaz, ou seja, você foi inabilitado no estágio probatório. O que acontece? Você perde esse cargo. Mas como você já era estável no serviço público, você vai ver que você não pediu exoneração não. Você pediu posse em outro cargo inacumulável e assumiu aqui. Chegou aqui, ficou inabilitado no estágio probatório, como você é estável, é de união para união, o governo federal vem e puxa você de volta. Ou seja, você provou que não é bom para o cargo de delegado, mas você já tinha provado que era bom para o cargo de agente. E como você estava estável, você perdeu lá e retorna para esse cargo. Então, o estágio probatório diz respeito ao cargo. Passou em 10 concursos públicos, vai ter que fazer 10 estágios probatórios. Mas, se você está de união para união, você só faz estabilidade uma vez. Então, para pré-requisito, para você ganhar estabilidade, você tem que passar pelo estágio probatório, não tem jeito. Mas, de cargo para cargo, novo estágio probatório, estabilidade uma única vez. Matamos aí a situação do estágio probatório e da estabilidade. Vamos seguir aqui na sequência e vamos pegar aí as outras formas de provimento de cargo público. A promoção, ela não tem definição no 8.112/90, é de definição doutrinária, o conceito dela, conceitual. Você tem que gravar que ela é forma de promoção. Eu vou explicar mais ou menos como é aqui para que você entenda por que ela é uma forma híbrida. A promoção jamais é a troca de cargo sem concurso público. A troca de cargo sem concurso era chamada acesso. Isso aqui foi declarado inconstitucional pelo STF. Acesso ou ascensão foram declarados inconstitucionais. O que era o acesso? Antigamente, você poderia, por exemplo, entrar para ser agente de polícia, trabalhava 25 anos, era promovido a delegado. Você trocava de cargo sem concurso. Pela 8.112, isso não existe mais. O acesso à ascensão foi declarado inconstitucional. Não pode ter troca de cargo sem concurso público. Para você trocar de cargo, obrigatoriamente, você tem que fazer novo concurso público. A promoção é mais ou menos a troca de nível ou de classe dentro sempre do mesmo cargo. Imagine que você entra para ser agente da Polícia Federal ou para ser analista do INSS. Você vai entrar na classe mais baixa, na 3ª classe. Depois de um tempo, você passa para a 2ª, você passa para a 1ª e vai chegando até a classe especial. Não estou dizendo que é necessariamente essa sequência. Depende da carreira do cargo que você está trabalhando. Mas você vai ter uma promoção funcional. Você ganha 10, 20, 30, 40 no final de carreira. Correto? Bem, todo cargo é criado por lei e é na classe base. Então, os cargos que você entra, por exemplo, é sempre na classe mais baixa, na 3ª classe. Se você subiu para a 3ª para a 2ª, você está sendo promovido. Imagine que tenha 10 cargos na 3ª classe. Você depois vai ter mais 10 na 2ª classe. Esses 10 vão sair daqui e vão subir, esses 10 servidores que estavam na 3ª. Então, abre vacância nessa 3ª classe. Você acaba de prover o cargo na 2ª classe e deixar vago na 3ª classe. Por isso que provimento, promoção, é tanto forma de provimento, quanto também vocês vão ver que é forma de vacância de cargo público. Então tá aí a promoção. Acesso à ascensão declarada inconstitucional e você sabe que não é a troca de cargo, é proibido trocar de cargo sem concurso. É troca de nível de classe sempre dentro da mesma classe. Dentro do mesmo cargo. Readaptação. Readaptação é quando você tem uma limitação física ou mental e você é readaptado em outro cargo, que tem alguns requisitos. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Imagina um escrivão de polícia. Você tem um escrivão de polícia que ele entra, esse cargo de escrivão, ele tem as funções.
Qual é a função do escrivão? Digitar, dar andamento no inquérito policial. Você imagina que o cara entra para trabalhar como escrivão e dá LER, lesão por esforço repetitivo nele. Se deu LER, ele está impedido de executar as funções do cargo que ele entrou para trabalhar. Naturalmente, a administração vai chegar e vai fazer o quê? Vai colocar ele de atestado médico. Você pode ficar de atestado médico por até 24 meses, de acordo com a 8.112,90. Depois de 24 meses de atestado, vai acontecer alguma coisa. Ou você vai ser aposentado por invalidez, ou você vai ser readaptado, que é o que a gente está trabalhando. Ah, Evandro, ele vai ser aposentado, mas tem algum cargo que está para ele trabalhar. Para que você vai aposentar o cara por invalidez? Aproveita ele trabalhando. Pega esse escrivão e vê se tem algum cargo compatível. Opa, achei o cargo de agente da Polícia Federal. Existem os cargos e existem as funções de agente. Veja bem, eu acabei de falar na promoção que é proibida a troca de cargo. Você, quando readapta o cara em outro cargo, você não pode trocar o cargo. Ele nunca vai deixar de ser escrivão para ser agente sem concurso. O que vai acontecer é que você vai pegar esse cargo de escrivão e vai alocar ele aqui. Vai ser um cargo de escrivão desenvolvendo uma função de agente. A função você pode mudar, o cargo é que você não muda. Imagine que você tenha 10 escrivães executando 10 funções. Se você readapta o cara, você vai tirar um escrivão daqui. Vão ficar 9 desenvolvendo 9 funções. Aqui você tinha 10 agentes desenvolvendo 10 funções. Agora você vai ter 10 cargos de agente, um cargo de escrivão, desenvolvendo 10 funções, mais uma função. Então você vai ter 10 agentes, um escrivão desenvolvendo 11 funções de agente. Então você vai ter mais uma pessoa. O que aconteceu? Você acaba de prover, dar provimento aqui e você deu vacância. Porque de qualquer forma, você preencheu aqui e você tirou uma pessoa daqui. Então vai ter vacância de cargo público. Então, meu povo, readaptação, que é a limitação física ou mental, onde o cara é readaptado em outro cargo compatível com o que ele faz, você pode, é tanto forma de provimento, quanto também a forma de vacância de cargo público. Vamos para aquela parte do quadro aqui. Me acompanha aqui, câmera. Olha só. Então você sabe que provimento, promoção e readaptação são as únicas formas classificadas como formas híbridas. Ou seja, são tanto formas de provimento quanto também formas de vacância de cargo público. Então a gente acabou de trabalhar aqui nessa primeira parte, nas formas de provimento, a nomeação em toda a sua plenitude, trabalhando promoção e readaptação. Lembrando que promoção e readaptação é tanto forma de provimento quanto também forma de vacância. Não existe acesso à ascensão. Acesso à ascensão é a troca de cargo sem concurso público. Isso não existe. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Você sabe que a readaptação é a limitação física ou mental do servidor, que é readaptado em outro cargo que tem algumas peculiaridades. O outro cargo tem que ser compatível, o outro cargo tem que ter remuneração compatível, complexidade do cargo tem que ser igual. E você tem que ter a mesma natureza. Então você já sabe que depois de 24 meses, numa limitação físico-mental, você aposenta ou readapta a pessoa. O macete é readaptação, você liga direto à limitação físico-mental. Promoção, você sabe que não é troca de cargo, é troca de nível ou de classe dentro do mesmo cargo. E você sabe que o conceito de promoção não existe na lei, é um conceito doutrinário. Trabalhamos aí as 3 primeiras formas de provimento de cargo público. Na sequência, a gente vai trabalhar reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Um abraço e até a próxima aula.